Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em seu nome. Agradecemos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra juntos. Pela terceira revelação, que é a doutrina espírita. Agradecemos pela tua presença, a tua companhia, não somente no momento de agora, mas em todos os nossos momentos. Agradecemos pela gentileza, os teus cuidados, no mais íntimo de nós, e pelo teu amor que nos envolve a todo instante. Pedimos também, Senhor Jesus, pela Senhora Aurélia, o Senhor possa ter as tuas mãos estendidas sobre ela, derramando o teu amor, o teu cuidado, permitindo também que os amigos espirituais estejam em auxílio constante. Auxilie também a Leia durante a cirurgia que ela vai fazer. Que a tua luz banhe-as e as famílias, os amigos, mantendo os nossos corações e as nossas mentes elevadas a ti, para que assim possamos nos orientar melhor nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, e que possamos buscar a ti primeiro, antes de tudo. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, Ana. Olha, eu não falei boa noite para a Michele, que entrou agora, o Sr. Hermani. Falei para a Dona Beth, né? E para Ana Paula Bonde Mesquita. Nossa, boa noite. Boa noite. Dá uma boa noite para sua mamãe também. Obrigada. Boa noite. Nós paramos na questão 463 do Livro dos Espíritos, que está falando, essa aqui é uma parte menor, né? Está falando da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Aí a gente tem que passar um bom tempo aqui, né? Porque isso acontece muito. Tem muitos médiuns que não sabem que são médiuns. Tem muitos médiuns que estudam a mediunidade, mas não entendem bem a mediunidade. Porque a gente acha, né, que ser médium tem que botar a mão assim na testa e sair escrevendo, igual o Chico, né? Porque ele é nosso exemplo. Como o Chico tinha uma fotofobia muito forte, aí ele botava a mão assim para evitar a luz que estava sobre ele, e muitas vezes ele pedia, depois virou um hábito, né? Ele pedia para diminuir a luz, porque ele tinha uma forte fotofobia. Mas para psicografar não precisa botar a mão na cabeça, senão cada médico tem uma característica. Mas a mediunidade não é só essa, né? A mediunidade envolve muitas situações complexas, porque a percepção do mundo espiritual, ela nos aflige, porque na realidade que a gente está vivendo, o mundo espiritual não é palpável, e a gente tem dificuldade de compreender o não palpável. Então, por exemplo, a física newtoniana, que você calcula a velocidade dos objetos, a aceleração, a queda livre, a gravidade dos corpos grandes, a velocidades relativamente baixas, é tudo palpável e você pode provar. Por exemplo, Galileu falou que pedras de pesos diferentes cairiam na mesma velocidade, né? No vácuo. Só em 1969 foi feito um estudo
em que colocaram uma pedra e uma pena para cair junto num tubo fechado a vácuo. E os dois caíram juntos. Galileu estava certo. Galileu falou isso no século XVII. Então, isso é palpável para a gente. Aí, quando você vai falar de relatividade de Einstein, que é uma geometria diferente do espaço a altas velocidades, pouca gente entende. Você pode até fazer as contas lá, você acerta as contas. Mas quando você faz uma pergunta, vamos conversar um pouco disso, quer ver? Vou fazer uma pergunta. Um piloto está viajando no avião à velocidade da luz e manda uma informação para a central lá, onde ele vai aterrissar, dizendo que está chegando. A central vai e responde para ele dá para ele essa resposta. Quanto tempo que a resposta demora para chegar? Então, quando você utiliza as equações de Newton, você vai pegar a relação entre a velocidade do som, né, a distância que vai ser percorrida, aí você soma, depois da resposta, a distância também a ser percorrida, tirando o quanto que aquele avião se moveu, né? Então, você faz umas contas lá, você chega à conclusão e tem certeza que está certo se a conta não estiver errada. Se, dentro da relatividade, se isso acontecer, o tempo de resposta é imediato. E aí, para fazer essas contas, a conta vai dar que é imediata. Só que a nossa cabeça não entende como é que o som chegou lá e a resposta retornou no mesmo instante. Está fora da nossa capacidade de entender o que é palpável. Se a gente pegar, por exemplo, um elétron, nós aprendemos na ciência do segundo grau, né, que é o ensino médio, que o elétron saltava de uma órbita para outra. E foi o que o Bohr falou, né? Só que o modelo de Bohr é um modelo antigo, de 1900, ele foi proposto em 1913, né? E aí ele errou em algumas coisas e a gente sabe que o elétron ele não salta de uma órbita para outra, ele desaparece como matéria numa órbita, na verdade não existe órbita, mas orbital, nível, e vai para outro nível, e naquele, instantaneamente, teoricamente, ele não percorre um espaço entre um nível e outro. Como que ele sai de um lugar, chega no outro e não percorre um espaço? Isso é chamado na quântica de efeito túnel. Isso entra na nossa cabeça? Não entra. Então, quando alguém fala assim, o espiritismo vai ser explicado pela quântica, a quântica não se explica. Então, se você considerar que, algumas vezes, para poder entender a realidade do espírito, a gente tenta provas materiais do tipo que aconteceu com Allan Kardec, principalmente com Ernesto Bosano, perdão, na Itália, foi a materialização dos espíritos. Os espíritos se materializavam, todo mundo via a materialização acontecendo, via o ectoplasma, os médicos chegavam, pegavam a pulsação, ouviam os batimentos cardíacos, aferia a temperatura, normal, um ser humano, depois ele desaparecia. Fato, pegou. Mas, olha a dificuldade de entender as vozes que chegam na nossa cabeça. Como saber se elas são nossas ou não? Aí requer treinamento, meditação, disciplina e a humildade de pedir ajuda para os bons espíritos na oração, falar: Senhor, me protege. Só que assim que a porteira é aberta, vai chegar do lado de lá informações dos pensamentos. E aí vai ser boa ou ruim? Depende do espírito que estiver falando. Mas se eu recebo o pensamento do desencarnado, eu também recebo dos encarnados? Sim. Como que eu vou saber? Tem hora que não dá para saber. Eu costumo dizer, já repeti aqui várias vezes, quando a gente está num lugar muito cheio,
Não consigo ficar. Foi agora, nessa semana, a gente estava na Liberdade, São Paulo, Maria Tereza, estava passando, né? A gente estava vindo de Monte Verde para vir para cá, fomos lá resolver uns problemas, passamos, a Maria Tereza entrou na loja uma loja lá, ela falou, você tem problema se entrar comigo? Eu dei uns passos para frente e falei, tenho. Ela é o calor, eu fiquei até quieto. A loja estava lotada. Para quem sente as vibrações dos espíritos, os pensamentos, um lugar lotado é uma coisa desesperadora. Os pensamentos não estão em harmonia, as vozes não estão em harmonia, e aquilo para o médium é muito desesperante. Para todo mundo é. Só que quem sente mais as vibrações, quem sente mais os pensamentos, isso é muito ruim. E aí, a gente não percebe. Então, durante muito tempo na minha vida, eu passava mal em supermercado, passava mal em ambiente lotado, não sabia. Sentia zumbido na orelha, fazendo oração, a mão tremia, o braço tremia, e, e aí com o tempo, estudando e tendo paciência, e me analisando e conversando com os bons espíritos, depois de fazer uma oração bem sincera, para ter certeza que era bom espírito, eles foram me explicando algumas coisas que foram sendo corroboradas pelo estudo que já tinha sido feito e pelos estudos que ainda foram feitos. Aí hoje a gente tem um pouco mais de consciência das coisas, mas a consciência absoluta do que acontece do outro lado não tem. E muitas vezes a gente faz coisas que a gente acha que é a gente, mas nós estamos sendo inspirados, ou bem ou mal inspirados por espíritos. E a gente não percebe. Então, eu cheguei a uma conclusão para mim, né? Que conseguir controlar os pensamentos é felicidade. Você ser dono dos seus pensamentos e conseguir efetivar os seus pensamentos nos atos já é felicidade. Aliás, eu chego a dizer mais, a tentativa forte de fazer isso já é felicidade. Porque a gente não consegue 100%. Então, muitas vezes a gente acorda, né? Várias vezes na minha vida acordava, ambiente tumultuado, aí passou um momento que eu já percebia tudo. Tudo não, né? Percebi o que estava à minha volta. Aí começava a conversar com os bons espíritos, né? E recebendo vibração de espírito infeliz, recebendo as notícias dos bons espíritos, tentando separar uma coisa da outra, várias vezes. Perdão. Eu desconfiei dos bons espíritos, aí, esses dias para trás, na última, ele falou, faz assim, Thales, segue o exemplo de Jesus. Falei, agora tenho certeza que são bons espíritos, porque o mau espírito tem dificuldade de falar em Jesus, e não manda seguir o exemplo dele hora nenhuma. Aí eu peço desculpa, ele fala, não precisa pedir desculpa. Mas a questão da desconfiança já aconteceu várias vezes. Por que a gente desconfia? Porque nós fomos ensinados a fazer isso. O Allan Kardec ensina isso. O Allan Kardec ensina isso em vários livros, principalmente no livro dos médiuns e no livro dos espíritos, né? Para vocês terem uma ideia dessa situação, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a passagem, o item 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec cita isso de uma forma muito profunda. Ele fala claramente sobre essa questão de falar com os espíritos e de saber o que os espíritos estão falando e como resolver essa questão. Ele cita isso, claramente ele cita isso. Então, nós vamos passar para ele, para lá. Eu acho que passou já, né? Vocês estão vendo aqui a autoridade da doutrina espírita? Deixa eu ver. Sim. Sim. Então, olha aqui, autoridade da doutrina espírita. Aí ele vai falando, ele vai falar, tem muitos problemas. São os espíritos que fazem a propagação da doutrina. O ensino é universal, chega a todas as pessoas.
No entanto, olha o que ele fala aqui. Ó. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, e que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, há presunçosos e sofômanos. Aí nós vamos lá no dicionário para ver o que é um sofômano. Se alguém puder olhar aí, já me ajuda. Sabe o que é um sofômano? Ninguém achou ainda? Sofômano. Refere a alguém que tem sofomania. Dicionário é maravilhoso. Mania ou tendência de exibir-se como sábio, demonstrando um excesso de confiança em seus próprios conhecimentos. É alguém que se comporta de maneira afetada, tentando parecer mais inteligente do que é. Então, é quase a humanidade. Então, veja bem que coisa interessante. São esses que se acham sábios e não são, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos que tomam por verdades as suas ideias. Enfim, que só os espíritos de categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Vamos parar um pouquinho. Como resolver isso? Aí ele fala aqui, ó. Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações, então, se for moral e for bom, eu aceito. As revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro exame comprovativo é, pois, sem contradito da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Então, esse é o ponto que eu queria chegar. Esse é o ponto. Então, dessa forma, a pergunta que nós paramos, disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, quer dizer, aquilo que vem à nossa cabeça depende de nós do que a gente está sendo inspirado. Uma pessoa boa tende a seguir o que é bom, uma pessoa que não é boa tende a não seguir. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Estou repetindo de propósito, gente. Aí voltamos lá para o Evangelho, estudai o caso, a razão. Os bons espíritos só para o bem aconselham, compete-vos discernir. Então, baseado nessa pergunta, duvido de tudo. Eu duvido. Da autenticidade. Vou dar um exemplo que aconteceu com a família da Maria Eduarda. Uma vez, estava lá na casa da Rosa, e aí me deu vontade de escrever, pedir papel, e escrevi uma mensagem do Humberto, né? E aí eu fui assinar, Humberto me forçou a assinar sem H, ou com H, uma coisa assim. Mas na hora de escrever, eu senti uma coisa ali diferente, né? Aí quando eu sei que o nome dele estava ou com H ou sem H, eu não me lembro. É difícil lembrar dessas coisas. Aí eu falei, mas por que foi feito isso? Ele falou, eu não sou mais o mesmo Humberto. Então ali ele quis deixar a marca dele. Aí eu peguei para ler de novo. Falei, o que está escrito aqui? No que nós lemos lá, primeiro, a pessoa, quem recebeu, sente a vibração do espírito que está mandando a carta. A gente sente a vibração, se é boa ou ruim. Mas o que estava escrito ali era coisa boa, não era nada que não tivesse sentido, que gerasse misticismo ou que gerasse problema. Então, sendo Humberto ou não sendo, era alguém que queria o bem da família. Então, é preciso passar tudo pela razão.
Se perguntar para mim, você tem certeza que era Humberto? Não. Pode ter sido alguém que veio em nome dele e assinou em nome dele, como já aconteceu várias vezes, o Allan Kardec contando. O Allan Kardec, numa sessão espírita, pergunta para um espírito algumas coisas, o espírito já tinha demonstrado que não tinha autoconhecimento, aí chega o Kardec pergunta, falou assim, mas é você que está respondendo isso? Você não tinha demonstrado tanto conhecimento, tanta superioridade. Aí ele fala, não, é o bom São Luís, o rei Luís, que está aqui meditando as coisas. Então ele falava em nome de outro espírito. Algumas vezes nós já recebemos uma comunicação, nós sentimos e percebemos, e foi nos contado, que não foi o espírito que estava mandando a informação, que estava se comunicando, mas alguém que veio em nome dele, porque ele não tinha condições de falar nem de escrever, mandou o recado, escreveu o recado lá no plano espiritual, veio um amigo e leu o recado para a gente poder transcrever. Entende? Então, isso... Thales, Oi. sobre o bem, né? O Humberto que você falou, do nome dele, era sem H, né? O nome dele. É. E é algo que ele sempre falava pra gente, desde quando eu era criança. Ele ficava falando assim: olha, eu sou Humberto sem H, não escreve com H. Então era uma coisa muito marcante dele isso. Eu não sabia. Interessante ter falado isso agora, né? Porque na hora de escrever, houve uma dúvida lá, né? E aí, essa dúvida não podia estar acontecendo, porque era uma psicografia, né? Mas depois ele falou, não sou o mesmo mais. E aí, isso fechou o raciocínio, sabe? Interessante você ter falado que tinha essa marca, eu não sabia que tinha. Essas coisas vão se juntando, né? E a gente vai ficando mais tranquilo em relação às situações. Obrigado pela informação. Mas vocês compreendem que a dúvida é o normal nessa situação toda? Tem um caso, o Chico estava tendo uma consulta com o oftalmologista, e aí o oftalmologista falou, você vê espírito? Ele falou, eu vejo. Ele falou, você está vendo aqui? Ele falou, eu estou. O nome era muito esquisito, né? Mas o Chico ficou com vergonha de falar, porque ele tinha medo de ser enganado pelos espíritos, o Chico. Ele falou, olha, eu estou vendo e o nome do indivíduo é muito estranho, é assim, assim. Ele falou, ah, não, foi meu professor. Ele acertou o nome completo. Se vocês acharem que médium faz isso, é só o Chico. A gente não tem condições de saber. Algumas vezes, sim, o nome vem. Foi interessante com o espírito que estava com a Ana Luísa. Você lembra, Ana Luísa? E eu não queria falar o nome do espírito, né? Eu achei muito estranho o nome do espírito. E eu falei, mas não pode, uma pessoa não pode chamar assim, né? O nome é muito estranho. Você lembra, Ana Luísa? Lembro. Aí eu falei, é Sanfrônio, Sinfrônio, Sinfrônio. Mas ninguém chama Sinfrônio, né? Aí nós fomos morar na internet, tinha nome Sinfrônio, né? Só que a origem grega dele é aquele que pensa ou sente como os outros. E aí a gente foi a estudar e analisa que é o seguinte, ele se alimentava das ideias da Aninha, né? Ele não está mais com ela, e absorvia as ideias dela e vivia junto com ela, ou seja, ele absorvia os pensamentos dela. Então o nome foi dado com o significado que estava acontecendo. Então, mas isso é raro de acontecer. O Chico não era raro. Então, veja bem, se o Chico tinha dúvida, a gente ter dúvida é a coisa mais comum. Então, o que a gente tem que fazer? Estudar e tentar passar pela razão as informações. Todas. E se eu não estou disposto a estudar, então permaneça com a dúvida. Algumas vezes as coisas chegam ao absurdo, uma pessoa que a gente estava ajudando, e depois disso não teve nem como ajudar mais, né?
ela me ligou e falou assim, fala para os espíritos aí que eu não estou aguentando mais essa vida, não, para eles resolverem a minha vida, que eu não estou aguentando mais sofrimento. Porque se não arrumar a minha vida, eu não vou ser espírita mais, não. Nem sabia que ela era direito. Eu falei, olha, eu fiquei comigo, eu fiquei assim comigo, né? Eu, Thales, eu vou responder isso não, que foi educação. O espírito não responde. Por que eu respondo? Ele falou, as lições e os estudos do espiritismo que você já fez já deu a resposta para todos os seus problemas, eles acabaram de me dizer. Cabe a você lutar por eles. Nunca mais quis entrar em contato comigo. Lutar para resolvê-los, né? Então, vai variar de cada um. Aí, é aquilo que a gente estava falando. O médium tem uma obrigação moral. Eu tinha que falar o que eles pediram, que é melhor para ela. Na hora não fez efeito. Pode ser que faça daqui 10 anos, 15 anos, pode ser que faça efeito quando ela estiver desencarnada. Mas cabe ao médium falar as coisas. Uma vez eu recebi uma carta de uma pessoa que o filho achava que ela tinha suicidado, mas ela deixou bem claro que ela não tinha suicidado. E eu escrevi lá. Depois, foi com a Carla, né, Carla? Depois que a Carla me falou que os exames mostraram que não tinha sido suicídio, né? Mas a gente não sabia. Não obstante, a pessoa que recebeu continua achando, pelo que nos é dado informar, que a mãe suicidou, mas ela disse claramente que não tinha suicidado. Depois a Carla me contou que os exames deram que o indício é que ela não tinha suicidado mesmo. Então essas coisas vão reforçando que a nossa relação com o plano espiritual, ela está dentro de um padrão aceitável. E aí cada um tem que fazer isso. Mas você vai falar, por quê? A gente é médium? Sim. Boa parte de vocês que eu conheço aqui estão fazendo parte desse estudo aqui, ó. Ana Paula eu conheço pessoalmente, sofre influência espiritual profunda. Ana Luísa, o Bruno nós conversamos, a Carla, Maria Clara nem se fala. Dona Beth, não sei muito, a gente não conversou muito sobre. O Manuel é uma casca de tartaruga, quase não sente. O seu irmão sente, vê, apanha. Maria Tereza sente, Dona Maria Tereza sente, Dona Michele sente, Stephanie sente, o Wilson sente pouco. Então, mas de qualquer forma, todos com uma sensibilidade maior ou menor, todos, sem exceção, sentem os espíritos, ou sentem a intuição. Como é que eu faço para saber? Faço para saber, eu tenho que meditar, estudar e pensar. O que o Cristo faria? O que eu vou fazer agora é bom? E aí vem um ponto muito importante. O que eu vou fazer agora é bom? Mas eu vou me prejudicar para que as pessoas tenham benefício? Eu vou fazer ou não? Aí é que eu vou determinar a companhia dos espíritos que vão estar comigo. São as minhas ações que vão determinar se eu vou ter ou não boas companhias espirituais. Eu estou disposto a me sacrificar pela verdade, pelo bem, no auxílio ao próximo. Eu estou disposto a me sacrificar para auxiliar os outros. Porque quando você tende a auxiliar os outros em detrimento de si mesmo, aí os bons espíritos ficam felizes. Nem sempre a gente fica feliz. Tem um caso do Chico em Nova York, que o Valdo Vieira o abandonou lá, e ele ficou sem dinheiro, o hotel estava pago, estava acabando os últimos dias de diária, o dono do hotel falou, olha, não pagou, no outro dia você está na rua, o Chico não tinha dinheiro para voltar, ele tinha sido abandonado, ligar é difícil, tinha nem fazer ligação, para vocês hoje é normal, naquela época, uma ligação DDD era caro, se fazia depois das 9 da noite, algumas vezes depois da madrugada, para economizar, de tão caro que era. Uma DDI, uma ligação internacional, era caríssimo, e o Chico não tinha dinheiro
Isso foi aí perto da década de 60, mais ou menos, 50, 60. E ele ia para a rua. Aí ele disse que ele falou assim, ele orou e falou, Senhor, se for a sua vontade que eu seja mendigo em Nova York, eu aceito, mas eu queria dizer para o senhor que não é a minha. A gente precisa se sujeitar à vontade de Deus. E muitas vezes vai contra até aquilo que nos deixaria confortáveis. Então, muitas vezes nós fomos chamados a falar para as pessoas algumas coisas que os Espíritos pediram, e a pessoa fica magoada conosco. É interessante que a gente dava as palestras, e eu queria ir embora, porque as pessoas vinham elogiar, me elogiar, mas quem deu a palestra foi o Espírito, foi o instrumento. Aquilo me deixava muito sem graça, eu não sabia o que fazer. Então, acabava a palestra, eu já queria ir embora. Da mesma forma que quando se fala algo mais enérgico, mais duro, para chegar na alma da pessoa, o médium tem que falar. Só que se o médium quiser ser querido por todo mundo, ele não vai falar. Aí os espíritos não vão ter um instrumento de sinceridade para falar em nome deles. A pessoa sai chateada, mas é importante para a vida eterna dela, não para ela achar que a gente é bonito, que a gente é simpático, ou a gente querer se dar bem com todo mundo. Essas situações também são situações comportamentais que afetam como que nós vamos receber as intuições, os pensamentos. Se eu me ligo ao desejo de fazer o bem mais forte, a tendência é que os obsessores não consigam que a vontade deles seja feita. Se isso não acontecer, então eu começo a cair nas garras dos obsessores e eles, nas artimanhas, falam coisas bonitas, interessantes, mas normalmente eles massageiam o nosso ego. Que a gente é inteligente, que a gente é sábio, que a gente tem poder. E quem não luta contra isso, cai. E isso está sendo estudado em detalhes no livro Os Mensageiros, do estudo de sexta-feira que a Maria Tereza faz. Em detalhes, que lá estão sendo contados os casos dos médiuns que faliram aqui na Terra. Que é uma situação bem complexa, assim, de analisar. E seria bom também dar uma lida nos Mensageiros, principalmente nessa parte. Eu não lembro que capítulo que era, Maria Tereza, se você tiver disponível para falar. Depois ela fala. Deve estar atendendo. Agora vamos entender por que tem obsessor. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. Para não sofrer sozinho. Eles não querem sair do estado que eles estão e querem que a gente fique como eles. Parece que isso diminui um pouco a dor. Isso acontece entre nós encarnados também. A pessoa vai para o buraco e quer levar todo mundo com ele. Buraco mental, né? E isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Gente, aqui na Terra, quantas pessoas não suportam alguma coisa dar certo para o outro? Que seja financeiro, que seja de conquista, que seja uma nota boa de um colega, que seja uma vantagem. Isso incomoda barbaramente quem está em volta. E então você imagina que a maioria de nós encarnados somos obsessores, né? Porque eu posso tentar negar que eu não penso assim. Mas se eu tento esconder de mim mesmo, aí eu estou flertando com as ilusões. E aí não é fácil vencer as dificuldades se eu ainda não consigo saber quem eu sou. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Eles lutam para nos afastar de Deus.
Então, eles lutam contra algo muito importante que os afasta: a oração sincera, o desejo de se melhorar, as ações no bem. E se eles não conseguem conosco mais, eles vão atrás de outros que estão à nossa volta para fazerem isso. Aí a situação em casa piora, a situação dos amigos piora, a situação no emprego piora. Tem gente lá no emprego que olha para você, não vai com sua cara, nem te conhece, mas ele não vai. São completamente dominados, porque eles não têm o desejo de fazer o bem, mas só de viver em paz. Algumas pessoas, elas pegam raiva de outras de uma maneira que é quase impossível explicar. Você dá uma chacoalhada e fala assim: filho, o que, que a pessoa te fez? Não sei, mas eu não gosto dela. O fato de você não gostar significa que você tem que fazer maldade com ela? Então essa pessoa está agindo como obsessor encarnado. Algo que ela já fazia antes e agora está seguindo aqueles que estão pedindo para que ela faça. Aí vem uma pergunta que todo mundo quer entender, né? Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Aí a gente vai fazer uma competição. Quem já competiu aqui, mesmo que seja amador, sabe da situação. A gente treina bastante para poder fazer um bom jogo, para competir. Treina bastante. Ora, se eu vou treinar duro, para eu poder fazer o bem, e para fazer o bem sincero do fundo do coração, eu tenho que fazer esse bem independente de quem está me mandando impulsos negativos, independente da opinião dos encarnados e dos desencarnados. Então, vencer a opinião de encarnado e desencarnado, fazendo o bem, significa força e verdadeira atitude no bem. Então, é, na verdade, uma prova importante para praticarmos o bem, independente de quem esteja nos induzindo a fazer o contrário. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. A ciência do infinito é o conhecimento dos espíritos superiores. Chama-se na Terra de doutrina espírita. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrás, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Aí muita gente vai falar assim: não, mas eu não desejo praticar o mal. Você está falando. Mas o íntimo é: se eu ainda me sinto melhor que meu semelhante, se ainda eu acho que eu devo ser tratado de forma particularmente diferente em todas as circunstâncias, se eu acredito que eu preciso ter vantagens em detrimento do outro, então eu estou falando algo que eu não sei de mim mesmo, porque eu ainda desejo mal. O momento que eu me sinto superior ao meu semelhante, eu já não estou desejando bem. O momento em que eu não sou submisso àquele que me criou, eu não estou sendo bondoso. O momento que eu me acho mais inteligente, mais forte, mais bonito do que outro, mais bonito que a gente seja ou não, eu não estou desejando bem. A gente entende que a gente deseja o bem, querendo o bem para nós e que ninguém nos incomode para você não incomodar os outros. Isso não é o bem. Isso é um engodo. O bem significa em se sujeitar à vontade de Deus, desejando o bem ao próximo. Ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se eu quero o melhor para mim, eu quero o melhor para o próximo. Se existe uma vaga de emprego
em que eu estou competindo com o meu próximo, e aquela vaga é melhor para mim, eu também devo desejá-la ao próximo. Significa que eu devo dar ao próximo? Não. Significa que é preciso ser justo e que melhor para a empresa, melhor para ele, inclusive se ele perder, ou para mim, se eu perder, o aprendizado. Daí é necessário discernimento, raciocínio. Eu cheguei para dar aula, eu fui um professor precoce, tinha uma aceitação muito boa dos alunos, em escolas particulares, cheguei num cursinho muito famoso e pagava muito bem lá em Goiânia, e eu cheguei muito mais novo que a maioria dos professores, o salário era muito bom. Aí eu comecei com 11 aulas, em 2 semanas passei para 30. Aquilo gerou incômodo demais nas pessoas, até que chegou um professor e falou assim, você é parente do dono? Você é amigo do fulano para conseguir tanta aula? Eu já era espírita. Mais bruto que hoje. Eu falei assim, eu tirei alguma aula sua? Ele, não, mas ninguém chega tão cedo e consegue tanta aula. Eu falei, eu tirei alguma aula sua? Porque se eu tirei, nós vamos agora, lá na coordenação e na direção, e tudo que eu te tirei, eu te devolvo. Porque eu estou solteiro e você tem família. Então, se eu te prejudiquei, nós vamos juntos lá para que essa situação se resolva. Não, não, você não me prejudicou. Prejudiquei alguém? Não, fulano foi mandado embora. Por minha culpa? Não, falou. O homem virou meu amigo depois. Ficamos amigos, companheiros, frequentei a casa dele. Mas a questão é, eu estou disposto a me prejudicar para ajudar os outros? Não pensa que essa atitude é atitude de um espírito nobre, não. Essa atitude foi muito mais pensando em fazer o que a doutrina espírita me ensinou do que um sentimento natural de bem, essa coisa toda. É luta para fazer o bem. Não é natural. Vou dar um exemplo. Todo mundo aqui conhece futebol um pouquinho? Conhece? Não? Ô, Bruno, desculpa, eu não vi você levantar a mão, não. Fala aí. Ah, sou eu. Fala aí, Maria. É uma dúvida, assim, Thales. Por exemplo, se a gente está no dia a dia, né? E aí a gente percebe um pensamento que talvez não seja de bons espíritos. O que a gente deve fazer nesse momento? Orar. Certo. Mudar o pensamento. Se a gente tentar não pensar em nada, não adianta, a gente pensa no que é ruim. Então é trocar o pensamento e tentar enxergar a lógica das coisas, sabe? Entendi, Thales. Obrigada, viu? Nada, se colocar no lugar do outro sempre. Vocês conhecem futebol, todo mundo? Você já ouviu falar de Messi e Cristiano Ronaldo? Sim. Já, né? Então, quem que você acha que é melhor, o Messi ou o Cristiano Ronaldo? Para mim, o Messi. A maioria vai achar que é o Messi, né? Habilidade natural, tudo. E, de fato. Só que os números do Cristiano Ronaldo são impressionantes. Só que o Cristiano Ronaldo não tem uma habilidade natural. Ele tem alta habilidade, mas não como o Messi. Então, ele treina todo dia, cuida do corpo, cuida da mente, tem personalidade, ele luta. Então, os números do Cristiano Ronaldo são assustadores. Assustadores, melhores que a do Messi, inclusive. Mas a gente gosta de ver a habilidade natural dos outros. E o que esses dois mostram? O Messi veio com essa habilidade, tem facilidade, o corpo dele facilita, o Cristiano Ronaldo tem que treinar muito. É isso que eu quis dizer. A gente não é bom naturalmente. Nós estamos em treinamento. E nós não podemos ter vergonha disso. Então, o Zico, que quase todo mundo aí mais velho conhece, né, o grande ídolo do Flamengo, um dos melhores jogadores do Brasil, falou assim, eu acho o Cristiano Ronaldo melhor porque ele treina o tempo todo e dedica o tempo todo, ele é o melhor exemplo para os jovens do que os outros.
Olha que interessante. Ele não desistiu. Ele faz o que ele pode. Então, agora a questão que nós vamos achar, evidentemente, a capacidade de drible, né, a ginga, o jeito do Messi melhor. Eu nem vejo futebol mais, mas ainda é da minha época, um pouco isso. Mas o que eu quis mostrar é, nós estamos em luta. E a gente tem na nossa cultura que humildade a pessoa nasce. Não, ela é conquistada. Que inteligência a pessoa nasce. Ah, essa pessoa é inteligente. Como nós tiramos a virtude dela, jogamos para algo que Deus fez e nos isentamos de tentar ser melhor, como dizendo assim, foi um dom de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com essas coisas. Muito cuidado. Por quê? Porque a gente tira de nós uma autodefesa a ideia de estar sempre lutando para fazer da melhor maneira. Então é muito importante a gente entender que a gente está em luta. Em luta. E nessa luta, muitas vezes, aquela ideia de virtude da sociedade, pessoa boazinha, de cabeça baixa, que aceita tudo que os outros falam, é o desejo do mal. O mal não quer que o bem tenha voz ativa, porque a consciência dele vai doer. Aí nós vamos entender o que de algo profundo sobre essa psicologia aqui, ó. Logo que desejas praticá-lo. Só que isso é uma questão de análise profunda de nós mesmos. Não, eu não quero praticar o mal. Se perguntar para todo mundo, não quero, não quero, não quero. Mas você é capaz de se sacrificar pelo próximo em determinado momento? Você é capaz de se colocar numa situação difícil para não deixar o seu próximo sozinho? Então eu ainda desejo o mal. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Então aqui é muito profundo. Então eu tenho que saber o que eu desejo. Gente, as pessoas acham que não ser mal é você não sair matando, roubando, xingando, gritando. Não, para praticar o mal basta você ser egoísta. Você já está praticando o mal. Ele dá o exemplo: se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Basta pensar em querer melhorar e nós já recebemos a proteção dos bons espíritos, imediatamente. É assim, isso é o Kardec comentando. É assim que Deus confia a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir. E a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Olha, eu estou dando esses exemplos nossos, porque se há uma coisa que nós estamos tentando fazer desde pequeno é tentar ser melhor. E quando a gente fala nós não somos, não é nenhuma falsidade, mas nós estamos na luta. Mas se a pessoa esperar, e eles esperam, né? Quando a gente fala que é espírita, quer fazer o bem, fala de Deus, espera que a gente aceita toda a maldade. Só que eu tenho um problema seríssimo. Eu falo o que eu penso, eu falo sem rodeios de Jesus ou de Deus, e eu sou capaz de falar assim, olha, isso que você está fazendo aí está errado, está fazendo mal assim, assim, assim. Eu falo. Se isso não for uma virtude, provavelmente nem é, os espíritos estão usando para poder chegar ao coração de algumas pessoas e deixar outras muito chateadas. Mas isso faz parte da minha personalidade na luta contra o mal. Por quê? Eu já contei essa história, novinho, estava lá numa reunião, dispensaram, eu era professor, né? Estava dando aula no estado para sobreviver e fazendo faculdade ainda. Chega um
o senhor, em nome do sindicato dos professores, dispensa os 2 últimos horários. A maioria das pessoas, dos alunos, não foi para casa, ficou porque não tinha para onde ir, porque tinha hora para chegar, o ônibus não ia passar, outros era a van que buscava, eu sei que foi um rolo, né? E a ideia era falar sobre um indicativo de greve para aumentar salário. Eu era substituto, não ia fazer diferença muita, mas fomos lá para a reunião. O senhor entra e começa a falar que a culpa da população de não ter votado em tal partido, e começou a falar de política, começou a falar de política, e eu estava bravo com aquele negócio, falei, você tem meia hora que o indivíduo não chamou para alguma coisa, eu trêmulo, levantei a mão, falei, companheiro, mas antes aconteceu assim, falei, se eu falo, não falo, falo, não falo, claramente eu ouvi o meu querido mentor, que eu sei quando é ele, falar assim, Thales, durante muito tempo você ouviu e deixou o mal acontecer, e também falou o mal. Agora é preciso ter coragem para lutar pelo bem. Ali eu via viram, sentia, né? Tudo aquilo que eu deixei acontecer de mal do passado aparecer ali, eu tremo, levantei a mão e falei, senhor, fala. Falou, não vou nem falar o jeito que ele falou, senão já vão saber do que se trata. Ele disse assim, fala, eu falei, mas o senhor falou que viria falar de greve, foram dispensados mais de 300 alunos que ficaram sem aula, e já tem meia hora que o senhor está falando de política, e todo mundo aqui é maior de idade, eu acho que cada um sabe em quem votou. Gente, o homem ficou vermelho, ele veio na minha direção. É nessas horas que eu entendo porque que o Deus me deu um corpo um pouco maior, porque eles dão uma parada, assim, né? Ele veio na minha direção, uma professora, amiga dele, falou assim, ô amiga, ele tem razão, né? Eu realmente pedi para a diretora para dispensar, para a gente falar aqui da greve e tal, mas até o momento você está fazendo discurso. Você deu uma acalmada, mas eu fui odiado por essa pessoa. Quando terminou, o que aconteceu? Aquelas pessoas mais silenciosas, menos violentas, me procuraram e agradeceram, mas elas não tinham coragem de falar na frente. Teve uma que chegou a falar assim para mim, era tudo que eu queria falar, mas não fala. Então, como eu tenho esse defeito, eu aproveito esse defeito para falar essas coisas. Porque a luta contra o mal, ela não acontece com a maioria das pessoas, contra o que é mal. Porque a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode achar que é mal quando a nossa vontade não é feita. Mas aí a doutrina espírita nos ensina, pesa. Se a maioria está sendo prejudicada, então ali eu pensei nos alunos, mais de 300, para que o indivíduo fizesse a vontade dele de dar uma palestra de cunho político. Inventou uma mentira. Isso não pode ser bom. Logo, nós fomos lá e trabalhamos em favor disso. Essas questões, o mal precisa ser reprimido, mas não com o mal. Mas o verbo direcionado, ele fere muito. Então, esse tipo de pessoa, ele está acostumado a saber que as pessoas que são contra esse tipo de atitude normalmente não levantam a voz. Então, o mal se acostumou com o silêncio dos que querem o bem. E a gente dificilmente toma a atitude de agir em favor do próximo mesmo nos prejudicando. O que isso tem a ver com os espíritos? Tem a ver que, se eu tenho sensibilidade e não tiver a coragem de lutar pelo que é certo, eu não preciso nem terminar a conclusão de que tipo de espíritos que vão estar perto de mim. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, o chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, eu preciso entender o que está atraindo a minha situação
de infelicidade. No começo, quando a gente começa a querer fazer o bem, eles vêm com muita força sobre nós, porque eles sabem que nós não vencemos ainda. Então, esse estágio de lutar para vencer, normalmente é um estágio de muita dor. Por quê? Porque os obsessores não querem perder a influência que tem sobre nós e nem as sensações de vibrações que nós lhes damos pelos nossos vícios. Então, eles lutam por nós como um predador luta pela presa. Quando a gente muda e toma outra atitude, eles não influenciam tanto, mas nós recebemos a influência perniciosa. Vamos lá. Jesus foi tentado, mas não teve efeito sobre ele. Pedro, João, os apóstolos foram tentados, chegaram a cair, humanos, mas venceram. Então a questão é a luta constante. E nessa luta ela não é fácil. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Venci uma vez, quer dizer que eu não vou ter de novo? Orai e vigiai para não caíres em tentação. O Cristo deu o exemplo. Eles ficam de tocar. Assim que vem o pensamento negativo, que a gente retorna o pensamento infeliz, eles vêm com bastante força. E aí nós vamos ter ainda a dor da consciência culpada de ter caído no mesmo erro novamente. Então, eu vou ler essa aqui, porque essa é boa para nós aqui para a semana. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa razão, porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos voltar nessa semana que vem, que eu acho que compete repeti-la, né? Temos comentários? Conversas? Boas conversas? Não? Oi? Eu já sofri muita influência, mais do que hoje eu sofro, pelos espíritos, sabe? Eu tenho, às vezes, não é premonição, não, mas eu sinto um sexto sentido, né? Alguma coisa vai acontecer com alguém e eu fico com aquela tensão, naquele estado de nervo, começo a rezar, começo a pedir que não aconteça, mas isso me incomodou muito, muito tempo. Depois parou. Agora eu estou mais light, vamos dizer assim, sabe? Mas mesmo assim eu sinto quando está para acontecer alguma coisa. Isso me tortura terrivelmente. Com o passar do tempo, a experiência vai nos deixando com a casca mais grossa, né, dona Beth? E a Pois é, gente... eu sou mais ou menos do gênio seu, sabe? Eu não consigo guardar o que eu penso. Quando eu vejo, eu estou falando. Agora, de uns anos para cá, eu estou conseguindo falar mais mansa. Porque antes eu falava na bucha, eu falava assim, tchum, sabe? Eu tinha um choque, a pessoa tinha mais outro choque. Hoje não, hoje eu já vou devagarzinho, sabe? Vou comendo pelas beiradas, até eu falar o que eu penso. Mas eu falo. A sabedoria que nós estamos lutando para adquirir, dona Beth. Eu não consigo ver uma coisa errada sendo feita perto de mim. E eu não falei, não falar nada. Eu acho que é um desaforo que eu preciso falar. Não sei se Eu compreendo bem isso.
Nós vamos voltar, então, às 19h13. Eu vou pedir para o Wilson fazer a oração final desse, começo do outro. E se a dona Maria Toledo ficar até o final, peço que ela faça a oração final do estudo dos Atos dos Apóstolos. Tudo bem para ambos? Sem problema, acho que sim. Obrigado. Sim, tranquilo. Então, tá bom. Até breve. Cafezinho. Tchau.